A frase que encerra o ensaio Teoria das Espécies, o célebre trabalho de Charles Darwin, tal como escreveu o autor, dizia: de um começo tão singelo evoluíram as formas mais belas e maravilhosas. Depois de um retoque feito no próprio livro, a frase ficou cientificamente mais completa. De um começo tão singelo evoluíram, e continuam fazendo, as formas mais belas e maravilhosas. Nesta sessão vou apresentar algumas das mais importantes premissas nas quais me baseei para formular minha conjectura, 13 no total, visando compartilhá-las para que cada um chegue às suas próprias conclusões. Pense em algo inútil, rigorosamente inútil. Um pente para carecas, uma escova de dentes para banguelas, um olho mágico em uma porta de vidro ou um boné para mula sem cabeça, por exemplo. Brincadeiras à parte, será normal que inclua neste rol os mamilos que todos os homens temos, pelo menos por enquanto. Por mais prosaico e discreto que seja este apêndice anatômico, passando desapercebido para a maioria das pessoas em suas correrias, como disse, foi o primeiro elemento que me despertou a atenção para a reflexão, ou gatilho inicial, que resultou na existência deste livro e na formulação desta hipótese. Como já disse, há até homens capazes de produzirem leite, ou seja, leite paterno. Isto não reforça a possibilidade de termos amamentado em passado recente, ainda não diferenciados como homens? Da mesma forma, porque temos 2 testículos, quando um já seria mais que suficiente para a produção regular de milhões de espermatozoides saudáveis? Não estaria aí mais um indício de sua derivação direta dos ovários femininos, como aqui presumo? Estes sim, precisam existir em dupla, de forma redundante, para assegurar a produção de pelo menos um óvulo por ciclo menstrual, de forma precavida por parte dos autores do projeto original. Assim um cobre a eventual falha do outro, como os sistemas de aviões. O que dizer da quase perfeita correspondência entre a estrutura do pênis e a do clítoris, tanto anatômica quanto funcionalmente, incluindo o mecanismo das ereções em ambos os apêndices, baseadas no inflamento diferencial dos mesmos corpos cavernosos em dupla existentes em ambos. Um exame comparativo mais detido das estruturas reprodutivas dos machos e das fêmeas não deixará dúvidas quanto à sua completa correspondência, a despeito das especializações funcionais típicas de cada variante sexual. Este fato sugere, portanto, que é pertinente considerarmos que ambas possam ter uma matriz comum, não só do ponto de vista embriogênico, mas também do ponto de vista evolutivo. A presença de mamilos masculinos também é fato muito comum e conhecido no restante do reino animal, particularmente entre os primatas e demais mamíferos. Nenhum deles, no entanto, como em nossa espécie, é capaz de amamentar em condições normais. Em minha opinião, isto indica que podemos ter um mesmo projeto original. Também nestas outras espécies, trata-se de uma glândula completamente inútil. Minha tese, por conta disto, se estende ao reino animal, não só à nossa espécie. Os porcos, por exemplo, também têm mamilos como nós. Temos com eles 98% de semelhança genética, o que comprova que tivemos ancestrais comuns. Consequência deste fato é que já houve até transplante de coração suíno em um humano, que chegou a viver alguns meses normalmente com este órgão, tendo morrido por outras causas. Muitos machos que hoje já não têm mamilos, como os ratos, o ornitorrinco e o cavalo, todos também mamíferos, os tiveram em sua embriogênese, mas foram destruídos logo no início de sua formação por uma determinada enzima. Pelo jeito, estas espécies estão mais adiantadas que a nossa em relação a este quesito. Também é fato que no reino vegetal é extremamente comum o hermafroditismo, em que indivíduos fazem sua autofecundação. Mesmo nestes casos, há prevalência do caráter feminino nos respectivos sistemas reprodutivos, já que é neles que se desenvolverão os embriões, tanto nas angiospermas quanto nas gimnospermas. Logo, também aqui fica evidente a mesma arquitetura geral do projeto reprodutivo das espécies, com a prevalência das fêmeas e o papel secundário do caráter masculino,
neste caso como mero fornecedor de material genético complementar, haploide, contido nos grãos de pólen. Toda a embriogênese e o desenvolvimento das sementes até sua liberação para o meio ambiente, já como material maduro, ocorrem no aparato feminino das espécies. Premissa 2. Os guevedoces. Guevedoces são pessoas que têm uma síndrome muito rara. Os meninos nascem meninas e só se tornam meninos entre os 10 e os 12 anos, ambos com seus órgãos externos e internos perfeitamente formados e funcionais. Não se trata de ficção, não, mas de uma síndrome real, documentada. Foi relatada pela primeira vez em 1974 por uma endocrinologista norte-americana chamada Juliane Imperatum Sinley, mas só em 2015 foi divulgada pela grande imprensa mundial. Guevedoce, no idioma da República Dominicana, onde é endêmica, quer dizer menino aos 12. É uma síndrome endêmica na região de Las Salinas, na República Dominicana, 1 a cada 90 meninos, e em algumas regiões da Turquia, Egito e Papua Nova Guiné. Las Salinas é uma pequena cidade de 5.000 habitantes que fica na província de Barahona, a sudoeste do país. Iniciada a puberdade, com a revolução hormonal que a caracteriza, genitais e órgãos reprodutivos internos dos portadores desta síndrome atrofiam e se desenvolvem pênis e gonadas, que se tornam perfeitamente funcionais quando completado o processo. Na verdade, são meninos que nasceram meninas e assim permanecem até o início da puberdade, quando ocorre uma grande turbulência hormonal e, com ela, a reversão definitiva. Daí para frente, se tornam meninos normais, com sistema reprodutivo funcional como o de qualquer outro menino. Possuem, desde a concepção, a assinatura da masculinidade, que é o cromossoma Y, só presente nos homens. Esta síndrome pode ser uma vitrine da sequência aqui postulada, atestando o quanto pode ser reversível de maneira relativamente simples a sexualidade entre os humanos. É muito rara fora destas regiões, jamais relatada no Brasil, exceto em um romance que escrevi, apresentado ao final deste livro, chamado Nascido Helena, no qual esta síndrome serve de pano de fundo para uma saborosa trama ficcional. Na espécie humana, no começo da vida intrauterina o feto não tem sexo. Mesmo já possuindo os cromossomas 20, nas mulheres, ou XY, nos homens, até as 8 primeiras semanas de gestação, nenhum órgão sexual se desenvolve. Há na região genital apenas um tubérculo que tanto pode desenvolver um pênis ou uma vagina. O pênis e o clitóris têm nele a mesma origem anatômica, portanto. O que os diferenciará serão os hormônios sexuais que, no caso do homem, provocarão a transformação do tubérculo em um pênis. Quem provoca isto é uma proteína que induz a formação da dihidrotestosterona, um hormônio derivado da testosterona. Mulheres não produzem este hormônio e, por isto, desenvolvem o clitóris. Para os homens, então, a função do hormônio é desenvolver o pênis, entre outros efeitos, todos relacionados à masculinidade, como a formação de pelos pelo corpo, barba, bigode, engrossamento da voz, musculatura mais reforçada e vigorosa, por exemplo. Os meninos portadores desta síndrome, logo no início da infância possuem uma deficiência na produção da enzima 5-alfa-redutase tipo 2, que faz a conversão da testosterona. Sem conversão, sem pênis. E assim nascem as crianças com vagina, ainda que sejam meninos. No começo da adolescência, como qualquer outro menino, os guevedoces produzem uma alta dose de testosterona, que causa o crescimento dos pelos, suores mais intensos, fortalecimento de músculos e do desejo sexual. Nos guevedoces, todos esses sintomas são acompanhados pelo desenvolvimento tardio do pênis e dos testículos, iniciado com a produção daquela enzima. A partir daí, a maioria não possui mais problemas com os órgãos sexuais, que continuam se desenvolvendo normalmente até se estabelecerem de forma definitiva. A alteração, na verdade, não é exatamente uma mudança, mas sim uma continuidade. Nas primeiras semanas da vida uterina,
no feto, ainda nem homem nem mulher, os mamilos se desenvolvem da mesma forma, independentemente do sexo. 8 semanas após a concepção, os hormônios sexuais aparecem, junto com a atividade elétrica do sistema neural do feto, o que, afinal, é a chegada da vida propriamente dita a um novo indivíduo em formação. Se ele for geneticamente homem, portador do cromossoma Y, portanto, suas gonadas virarão testículos. Se for mulher, virarão ovários e os outros órgãos relacionados. Por ser um menino nascido menina, é possível que o jovem tenha sentimentos ambíguos dali para frente, em função da discordância de sua identificação pessoal com seu corpo e seu papel social. A forma como ele vai atravessar esta fase delicada, seu equilíbrio emocional e estrutura psíquica vão depender muito do apoio e do acompanhamento que tiver em casa, mas ele vai tender sempre a se comportar como o menino que é. Desde crianças, os guevedossi se sentem atraídos por meninas. Sua sexualidade, portanto, independe do sexo biológico. Sua identificação sexual, como se sentem, e sua orientação, por quem se sentem atraídos, independe da criação e do meio externo. É nata. Como se vê nestas imagens, nos guevedossis adultos a barba cresce menos, não há recessão da linha do cabelo, careca na testa, não há incidência de acne e a próstata tende a ser menor que a normal. Concluindo esta premissa, trouxe aqui estas informações para demonstrar aos meus leitores e leitoras o quanto é relativamente simples e factível a reversão morfológica dos sexos, ou, de forma bem-humorada e tosca, o quanto é simples fabricar machos. Em tese, basta um tratamento à base daquela proteína, ou enzima, para promover a transformação em que se baseia minha hipótese. Neste caso, aliás, um processo que demanda meros 1 ou 2 anos, um piscar de olhos ao longo da duração normal do ciclo vital da espécie. Em espécies onde a determinação sexual é genotípica, como a humana, o par de cromossomos relacionados ao sexo pode mudar facilmente ao longo do tempo conforme as necessidades ambientais e morfológicas, confirmando o quanto estas reversões são não só factíveis, mas relativamente comuns na natureza, bastando que haja algum estupim ambiental, comportamental ou funcional para que se inicie um processo de reversão, ou seja, de geração de machos. Muito antes de considerar esta rara síndrome como premissa decisiva para a formulação de minha hipótese, escrevi, como já antecipei, um livro a respeito, na forma de um romance inteiramente distópico chamado Nascido Helena, também apresentado ao final deste livro, em que o protagonista é um guevedossi, ainda que um caso curiosamente diferenciado. Não posso fazer comentários aqui para não incorrer em spoilers, mas se trata de uma leitura prazerosa e inesquecível, que tem feito muito sucesso entre seus leitores. Esta ficção, no caso do livro, e esta síndrome, na vida real, mostram o quanto uma mera anomalia fisiológica pode relativizar basilarmente os conceitos de sexualidade e de gêneros, atestando o quanto podem se resumir a meras reações bioquímicas às radicais transformações de sexos e gêneros, antes tidas por impensáveis. Existe uma enorme correspondência ou semelhança entre a conformação anatômica das células da membrana granulosa que envolve os ovículos femininos em relação aos espermatozoides, dos ovários em relação aos testículos e do útero em relação à próstata. Podemos facilmente perceber que os ovários correspondem exatamente aos testículos na produção dos gametas femininos, os ovócitos, como atesta o caso dos guevedossis. Minha tese é de que os grânulos que envolvem os folículos, células foliculares, que vão dar origem aos óvulos tenham se transformado em espermatozoides. Observe a figura em tela. As células foliculares apresentadas na foto, que formam a membrana granulosa que envolve o ovócito, no passado poderiam ter fertilizado os próprios ovócitos haploides, realizando, assim, uma forma de autofecundação. Em algum momento, elas teriam adquirido caudas, se especializado para o deslocamento e passado à fecundação cruzada,
gerando variabilidade genética e especialização na forma da anatomia atual do macho, com suas funções características. Assim se teria criado um mecanismo para fazer frente à consanguinidade e viabilizar as outras especializações dos machos a quais já me referi. Estudos com camundongos demonstraram que quando inativado o gene FOXO2, as células granulosas, que auxiliam no desenvolvimento dos óvulos, se transformaram em células de Sertoli, que, por suas vezes, sustentaram o desenvolvimento dos espermatozoides. Este fato atesta a procedência de minha postulação entre estes mamíferos. Próximo capítulo. Mais premissas.